Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Tenham se recuperado daquela notícia inesperada na última aula. Uma notícia muito triste. Lembro a todos que se alguém precisar de conversar, o professor vai estar à disposição a respeito de alguma pendência ou de até de um estado depressivo. A gente tem aí a assistência estudantil que dá o apoio. A gente tem a psicóloga também. Então, sintam-se acompanhados de amigos, tá? Para essas horas que vocês necessitarem, tá? Feita essa introdução, vamos recomeçar a aula a partir de onde a gente parou na última vez que a gente se viu. Eu ia falar das leis de Newton. Na aula anterior eu falei para vocês do movimento de queda livre e do movimento de lançamento vertical. Todos os corpos próximos à superfície da Terra caem em direção ao seu centro com uma aceleração que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O valor exato é 9,8, tá? E aí a gente consegue resolver usando um movimento onde a aceleração é constante. Então, um movimento de queda é um dos únicos exemplos que a gente tem na física onde a aceleração permanece constante. A gente trabalha como sendo um mr/v com a aceleração igual menos g, onde o g é a aceleração da gravidade. Tá? Dê uma olhada lá para quem não olhou. Tem alguns exercícios que eu resolvi lá. E a gente passa a estudar o conceito de força nas leis de Newton, o princípio geral da dinâmica, que é onde a gente se preocupa com as causas dos movimentos. Então, o que causou o movimento? O que altera o movimento? Tá? Então, as leis de Newton começam pela primeira lei. Eu escrevo aqui de uma forma um pouquinho diferente do que está no livro. Se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso, a menos que uma força, e aqui força subentende-se o ato de puxar ou empurrar o corpo, tá? Como se fosse uma força resultante sobre o corpo, tá? A menos que uma força altere esse estado. Então, se tiver um corpo apoiado sobre a mesa e a gente deixar ele de um dia para o outro, ou deixar 2, 3 dias parado ali em cima da mesa, se não houver nenhuma força atuando sobre ele, uma força resultante, esse corpo vai permanecer em repouso, vai permanecer parado ali durante todo esse tempo que a gente não aplicar força sobre ele. Se ele estiver em movimento e não houver uma força atuando sobre ele, ele vai estar se movimentando em mRU, ou seja, ele vai permanecer com velocidade constante, vai permanecer se movimentando, mas com velocidade constante. Tá? Então, se houver uma força, altera esse estado. A gente poderia pegar, por exemplo, o corpo, parar, ou até provocar uma aceleração no corpo. Ele sai da velocidade constante que ele tinha e aumenta a sua velocidade, ou diminui a sua velocidade. Tá? Então, aqui aparece a definição de força, que basicamente vai ficar mais claro na segunda lei de Newton. Mas aqui subentende força como o ato de puxar ou empurrar um corpo, tá? Uma força resultante. Esta lei é conhecida como a lei da inércia. E a inércia está associada com a tendência de movimentar, de mudar o estado de movimento de um determinado corpo. Por exemplo, se o corpo está parado, se eu quiser mudar o estado de movimento dele, eu vou tentar fazer ele entrar em movimento, ganhar velocidade. Tá? Para isso eu precisaria aplicar uma força. Tá? Mas a inércia está associada só com a tendência de movimentar ou não. Tá? E se ele estiver em movimento, com a tendência de pará-lo. Por isso o conceito de inércia tem uma íntima relação com a massa. Quanto maior a massa,
maior é a inércia de um corpo. Por exemplo, se eu pegar um apagador, colocar ele sobre a mesa, com uma pequena força eu consigo deslocar esse apagador, porque a massa do apagador é pequenininha, ele é de plástico, tem aqui um feltro, aí ele é bem, uma massa bem pequena, então a inércia desse apagador é pequena, então com uma pequena força eu já consigo movimentar o apagador. Se eu tivesse aqui 5 kg de arroz, um saco de 5 kg de arroz, eu precisaria fazer um esforço maior para conseguir colocar o saco de arroz em movimento. Tá? Então a inércia do saco de arroz é maior porque a massa do arroz é maior. Poderíamos pensar numa escala ainda maior. Por exemplo, um carro está parado por falta de combustível e a gente precisa empurrar um carro. Então, eu vou precisar fazer uma força muito maior para movimentar o carro do que para movimentar os 5 quilos de arroz. Então, a massa do carro é maior que a massa do arroz. Então, a inércia do carro é maior do que a inércia do arroz. Podemos pensar no sentido do movimento também. Se tiver um saco de arroz descendo, um saco de arroz de 5 quilos, descendo uma rampa, eu preciso fazer uma certa força para pará-lo, a mudar o estado de movimento dele. Ele está vindo com uma velocidade, eu quero parar, então eu vou trocar o estado de movimento dele do movimento com velocidade constante para o repouso. Tá? Se pensar um carro descendo uma ladeira, a força que eu preciso fazer para parar o carro, que tem uma inércia maior, vai ser uma força bem maior. Tá? Então, quanto maior a massa, maior é a inércia que o corpo tem. Mais difícil vai ser eu mudar o estado de movimento desse corpo. A segunda lei, que é conhecida como princípio geral da dinâmica, que é o estudo que nós estamos fazendo, então agora se preocupando com as causas dos movimentos. A segunda lei é conhecida como lei que define a massa, é lei das massas ou lei da massa. Diz que a massa de um corpo é igual à razão entre uma força resultante aplicada sobre ele e a aceleração resultante que ele adquire. Então, se eu aplicar uma força sobre um corpo de uma massa M, a massa vai ser a força que eu apliquei dividido pela aceleração que o corpo vai ganhar. Então, assim, massa é igual a uma força resultante, então eu vou botar um Rzinho pequenininho aqui embaixo, dividido pela aceleração resultante. Uma outra forma de escrever é colocar forças diferentes e acelerações diferentes. Então, se o corpo for o mesmo, eu for mudando a força, por exemplo, na primeira vez aplicar uma força de 1 Newton, Newton vai ser a unidade de força. Tá? Se eu aplicar 1 Newton, uma força F1, ele vai adquirir uma aceleração A1. Tá? Se eu aplicar uma força F2 sobre o mesmo corpo, ele vai ganhar uma aceleração A2. E a razão F2 por A2 vai dar a massa do corpo, que é constante. Tá?
Também dá para escrever, se eu passar a aceleração para lá multiplicando, eu posso escrever força resultante é a massa vezes a aceleração resultante. Essa equação aqui é conhecida como o princípio geral da dinâmica. Força é massa vezes aceleração. Para gravar, fica mais fácil lembrar que a força é MA. MA. Tá? Massa vezes aceleração. Essa força resultante tem algumas características que a gente tem que cuidar. Tá? Quando a gente escreve uma expressão assim, em princípio, a gente não está preocupado com a característica vetorial da força. Tá? Uma característica vetorial é porque a força precisa de módulo, um valor, um número e uma unidade. Ela precisa de uma direção e também precisa de um sentido para ela ficar completamente expressa, essa grandeza força. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Ela também precisa de um módulo, precisa de uma direção e de um sentido. Quando eu escrever com uma setinha aqui em cima, assim, eu estou querendo dizer que o caráter vetorial da força está associado na expressão e o caráter vetorial da aceleração também. Tá? Então, se eu aplicar uma força horizontal, que é a direção, para a esquerda, a aceleração que o corpo adquire também é para a esquerda. Se eu aplicar uma força resultante para a direita, horizontal é a direção, direita é o sentido, o corpo vai ganhar aceleração no sentido da força. Por isso aqui tem que escrever na forma vetorial. Vamos nos preocupar com o conceito de força resultante. A unidade que aparece, então, vamos colocar primeiro aqui a unidade, só para lembrar. Se a massa M, está em quilogramas, sistema internacional, quilogramas, e a aceleração também no sistema internacional, então metros por segundo ao quadrado, vai aparecer o Newton. Um Newton é representado por o 1 e o N maiúsculo, vai ser 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então a unidade de força para nós é o Newton. Unidade de força no SI. Se a massa for colocada em gramas e a distância aqui em centímetros, aparece uma outra unidade que é o DINA. Tá? E o DINA vai ser o múltiplo do Newton, dá para fazer a relação entre um e outro, e vai estar basicamente relacionado à aceleração gravitacional. Tá? Quanto às forças, o que dizer de uma força representada sobre um corpo de massa M, que está apoiado sobre uma superfície muito lisa, então não tem força de atrito, tá, pessoal? Força lisa, uma superfície lisa. Uma força para a direita, F1 de 10 newtons, e uma força para a esquerda, alguém está puxando para a esquerda,
uma F2 de 3 newtons. Pensem como se fosse um cabo de guerra. Então, algumas pessoas estão exercendo uma força de 1 newton para a direita, horizontal, e outras pessoas estão exercendo uma força de 3 newtons, também horizontal, para a esquerda. O que vai ser a força resultante aqui nesse caso? Se nós pensarmos que a força é um vetor, a força resultante, neste caso aqui, quando elas têm dois sentidos opostos, uma para a direita e uma para a esquerda, a força resultante vai ser a maior menos a menor e mantém o sentido da maior. Tá? Então, FR vai ser 10 newtons menos 3 newtons, vai dar uma força resultante 7 newtons. Qual é a direção? Horizontal. E o sentido é o mesmo sentido da força maior. Sentido para a direita. Tá? 7 newtons de força resultante horizontal para a direita. Se pensarmos uma situação onde as duas forças têm o mesmo sentido, agora eu vou colocar o valor da massa aqui, 5 kg, duas forças para a direita, F1 5 newtons, F2 10 newtons. E aqui sobre uma superfície lisa, ou seja, sem atrito. Então, se tiver as duas cordas prendendo ao corpo e as duas forças estão horizontal para a direita, a força resultante, neste caso, vai ser a soma. 5 newtons mais 10 newtons vai dar uma força de 15 newtons. Eu preciso escrever a direção e o sentido. Então, ela é horizontal para a direita. Se no exercício solicitasse qual a aceleração que o corpo vai adquirir, a gente faria a conta usando a segunda lei de Newton. Força é massa vezes a aceleração. Força resultante 15 newtons. A massa 5 kg vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 15 newtons dividido por 5 kg, o que dá 3 metros por segundo ao quadrado, porque a força está em newtons no sistema internacional e a massa está em quilogramas também no sistema internacional. Então, caso apareça um exercício onde elas não estão no sistema internacional, a gente vai ter que fazer a conversão, tá, pessoal? Para poder encontrar a aceleração no sistema internacional. A aceleração é a grandeza vetorial e a aceleração está no mesmo sentido da força resultante. Então, se a força está apontando para a direita, que é horizontal, a aceleração também é horizontal, direção horizontal, também para a direita. Essas setas aqui representam os valores das forças. Para ser mais exato no detalhe da figura, eu teria que fazer essa de 5 newtons num comprimento, que é metade da outra. É como se tivesse 1, 2, 3, 4, 5 unidades para dar 5 newtons.
Tem que ter um a menos aqui para fechar 5 aqui nessa extremidade, tá? Assim. 5 newtons. A outra vai dar 10, então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 aqui na extremidade do vetor. Ah? Então a gente diz que o módulo é o 5 newton e o 10 newton. Ah? Módulo de F1, 5 newtons. Módulo do F2, 10 newtons. Representaria o tamanho desse vetor, dessa seta que está indicada aqui em cima. Ah? E a direção é a direção da seta e o sentido é para onde vai essa flechinha aqui da frente. Ah, se é para a direita ou para a esquerda, ou se é para cima ou para baixo. A gente pode ter também a seguinte situação: do corpo não estar apoiado sobre uma superfície e a gente ter duas forças, uma para cima, F1 20 newtons, uma para baixo, F2 5 newtons. Tá? Vamos colocar a massa aqui, daí a gente já calcula a aceleração. Então aqui uma massa de 2 kg. 2 kg. Então qual vai ser a força resultante? A gente viu que se os vetores têm sentidos opostos, um para a direita e um para a esquerda, ou um para cima e um para baixo, a força resultante é a diferença, vai ser o maior menos a menor. Então aqui 20 newtons menos 5 newtons, tá? 15 newtons. Falta dizer a direção e o sentido. Neste caso aqui, a direção não é horizontal, e sim vertical. E o sentido? O sentido é o sentido da maior. Tá? Então a maior está apontando para cima, o sentido do vetor é para cima. Se houver a seguinte situação: uma força assim, F1, 10 newtons, e uma força assim horizontal, F2, igual 5 newtons. E o ângulo entre as duas for de 30 graus. Qual que vai ser a força resultante? A forma de fazer a conta, em princípio, da força resultante sobre esse corpo, a gente precisaria usar um teorema de Pitágoras mais avançado, que envolve um ângulo. Tá? Então, basicamente assim, se fosse por Pitágoras, a gente faria a força resultante é a diagonal deste paralelogramo aqui, essa linha diagonal. Tá? Envolveria um cateto oposto, cateto adjacente ou algo parecido, generalizado, claro, com valores 10 e 5, e a gente faria a força resultante ao quadrado, quadrado da hipotenusa, igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá? Como apareceu um ângulo ali no meio, vai ter mais um termo aqui, que é 2F1 F2, que é conhecido como regra dos cossenos, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então aqui o ângulo, neste caso aqui, seria de 30 graus. Pode acontecer de ser um ângulo de 45 graus. Pode acontecer de ser 60. Então, em princípio, a gente vai precisar saber os valores do cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, ou 0,866. Não sei se vocês já viram com a matemática, mas vocês, se não viram, vocês vão ver. Aí eu vou colocar os valores para vocês.
Quem tiver calculadora científica pode calcular o cosseno para diferentes ângulos. Só colocar a calculadora em graus. Ela tem a opção de trocar a unidade de graus, grados ou radianos. Tá? Colocando ela em graus, vai lá, coloca 30, calcula o cosseno direto só apertando o botãozinho lá da calculadora. Tá? Cosseno 60 é 1 meio ou 0,5 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 ou 0,707. O livro às vezes arredonda, coloca aqui 0,87 para o cosseno de 30 e aqui 0,71 para o cosseno de 45. Tá? Então nesse caso aqui, a gente faria assim. Força resultante vai ser igual. Vou extrair a raiz do lado direito. Raiz do F1 ao quadrado. Então 10 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. O F2 é 5 newtons. 5 ao quadrado mais 2 vezes o F1 é 10 vezes o F2 que é 5 vezes o cosseno de 30 graus. 10 ao quadrado é 100. Raiz 100 mais 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 10, 20, vezes 5, dá 100, mais 100 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30, 0,866. Então, força resultante, raiz quadrada. Eu vou botar o 125, mais 100 vezes 0,866, 86,6. Então, da raiz de... Vou fazer a soma com a calculadora. Vocês podem usar a calculadora. 125 mais 86,6. 211,6. Traindo a raiz... dá 14,55 aproximadamente. 14,55 newtons. Então, diferente das situações onde ela está só na horizontal ou só na vertical, quando tiver uma força fora dos eixos, uma força inclinada, tá? De um certo ângulo, vai aparecer o ângulo na figura. A hora de calcular a força resultante, ele precisa usar essa expressão generalizada da lei de Pitágoras, tá? É conhecido como lei dos cossenos, tá? Para fazer a conta do valor da força resultante. Então aqui tem uma de 10 e uma de 5 e a resultante deu 14,55. Então, como a força tem a característica vetorial, nem sempre ela vai ser uma soma dos números ou uma subtração dos números. Ela pode dar valor maior do que o maior valor que nós temos aqui, mas também poderia ter dado menor do que o menor valor que nós temos aqui. Tá? Para fazer a análise vetorial da direção e do sentido desta força, a gente precisaria de um aprendizado um pouquinho melhor. E como a gente tem pouco tempo para fazer agora, eu não vou passar de momento, tá? Só se alguém me perguntar mais adiante. O que precisa saber aqui é o seguinte: se eu pegar uma força de 10 newtons, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 está ali na ponta do vetor, assim. 10 newtons assim.
e aqui uma outra. Eu tenho que pegar a régua, medir, tem que ficar exatamente metade daquele comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 newtons assim, na horizontal. A força resultante, eu vou transpor os vetores. Vou pegar, vou colocar esse vetor aqui em cima, assim. Pego a minha régua, meço exatamente o mesmo comprimento que eu tenho ali embaixo, a 5 newtons. Transponho esse outro aqui, de forma a fechar um paralelogramo, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A extremidade está aqui. A força resultante vai ser esse que sai daqui da origem dos dois vetores, vai na diagonal do paralelogramo e aponta até a extremidade que a gente tinha lá. Tá? Então essa força aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,55 de comprimento. Tá? A gente vai dizer que essa força é inclinada, é a direção inclinada. Ela aponta da esquerda para a direita, porque ela está apontando de certa forma para cá. Tá? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Mas também ela aponta para cima. Tá? Então, E de baixo para cima. Tá? Se a gente fizer a decomposição dos vetores, fica mais fácil de achar a definição deste vetor aí, cuidando que ângulo que ele vai fazer em relação a esse eixo horizontal aqui. Tá? Um ângulo θ. Tá? Como eu não vou ensinar a decompor os vetores para vocês, porque a gente não tem tanto tempo assim, tá? Se precisarem, a gente precisaria olhar aqui direção x da força, quanto vale a distância daqui até aqui, e direção y da força, aqui na vertical, o quanto que vale essas duas distâncias aqui, esta e esta. Tá? Este ângulo ali vai ser calculado com o arco tangente, tem na calculadora também, tangente da menos 1, que é o que aparece aí na calculadora, da componente da força na direção y pela componente da força na direção x. E nesse caso seria aqui Fx, essa parte em azul, e Fy, essa outra parte vertical aqui em azul. Tá? No livro tem um exemplo ali, vocês podem dar uma analisada só para ver se vocês entendem. É complicado? É mais complicado do que fazer a situação normal com forças na horizontal. Tá? Sempre que precisar um ângulo, a gente vai ter que aprender a fazer essa decomposição aí. Achar o Fx e achar o Fy. No momento a gente não precisa ainda, então quando a gente precisar, eu vou ensinar para vocês como encontrar essas duas componentes. Tá? Como é que nós estamos no tempo? Deu 35 minutos. Então vamos adiante. Queria falar para vocês de algumas situações do dia a dia onde a gente tem exemplos dessas leis. A primeira lei, a gente tem exemplos associados com o movimento, na simples situação de estar andando no ônibus. Tá? Então, vamos supor que a gente está no ônibus, segurando naquela suporte lá para não cair,
O ônibus está andando com a velocidade constante, então ele está em MRU. Vamos pensar ele aí andando a 30 km por hora. Se ele encontrar um obstáculo na frente, ele vai frear. Se o ônibus frear, como eu estou em movimento retilíneo uniforme, minha tendência é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então eu sou jogado para frente. Por isso que eu tenho aquela barra lá para me segurar. Tá? Se o ônibus for fazer uma curva, o ônibus está andando assim. Estou vendo uma vista superior do ônibus. Tá? Eu estou aqui desse lado. Estou aqui no meio, assim do ônibus. Estou me segurando lá em cima. Tá? Se o ônibus fizer uma curva para cá, eu que estava ali andando com velocidade para a direita, eu vou continuar andando com a velocidade para a direita. Então é como se eu fosse jogado para o lado oposto ao da curva. Tá? Para o lado oposto ao da curva. Então eu estou andando no ônibus, o ônibus faz uma curva para a direita. Eu sou jogado para o lado da esquerda. Por quê? Porque a minha tendência é ficar no movimento que eu estava antes. Eu estava andando em linha reta e o ônibus se jogou para a esquerda, eu tendo a andar na linha reta que eu estava antes. Tá? Outro exemplo da primeira lei de Newton é aquelas situações onde o mágico coloca uma toalha estendida sobre a mesa, uma toalha de seda, para ficar fácil de deslizar sobre a mesa. Apoia alguns copos, umas taças também, uns pratos, uns talheres. Coloca um pouco de bebida nas taças e de repente ele puxa a toalha com uma certa rapidez, um certo treino também. Tá? Ele puxa e a toalha sai toda debaixo dos copos, dos talheres e dos pratos. Tá? Então os pratos estavam em repouso, os talheres estavam em repouso, as taças, os copos estavam em repouso. Eles tendem a permanecer em repouso, tá? A menos que uma força altere esse estado. No caso da toalha, a força está no sentido perpendicular às bases dos corpos, tá? Então, como não tem tanto atrito entre a seda e os copos e os pratos e a mesa embaixo, é como se eu fizesse o movimento, mas a força resultante fosse zero. Então o corpo tende a permanecer em repouso do jeito que ele estava antes. Tá? Tem uma outra aplicação da primeira lei de Newton, que é o cinto de segurança de um veículo, né, pessoal? Então, se a gente está andando num veículo a uma velocidade de 80 km por hora, está sentado, seja no volante ou seja no banco do passageiro, eu estou andando com a velocidade que o veículo tem, 80 km por hora. Se por acaso o veículo frear, por causa de uma batida, por causa de um obstáculo, por causa de qualquer problema que aconteceu, tá? Se o veículo frear, o veículo fica para trás e eu continuo com a velocidade que eu tinha de 80 km por hora. Eu continuo em MRU. Tá? E aí o cinto de segurança está lá para nos proteger dessa situação. Então o cinto vai reduzindo a velocidade de uma forma menos abrupta do que sair do 80 km por hora e cair para a velocidade igual zero. Mas tu é jogado para frente numa frenagem e o cinto de segurança te freia com uma velocidade um pouquinho, vai diminuindo a velocidade de forma mais lenta. Tá? Também tem aquele apoio atrás da cabeça para evitar o impacto ou para evitar de quebrar o pescoço da pessoa. Quando tu é jogado para frente, o movimento que o teu corpo faz é esse, vai indo para frente, o cinto de segurança te prende aqui, tua cabeça é jogada para frente. E no momento que que o cinto de segurança consegue parar o teu corpo, o movimento vai ser tipo um estilingue, vai ser jogado para trás. Tá? Então tem que ter o apoio atrás para que não quebre o teu pescoço. Tá? Se estivesse batendo direto no banco sem aquele apoio, o teu pescoço é jogado para trás e acaba quebrando o pescoço
da pessoa que está no veículo. Então, quase todos os veículos hoje têm esses equipamentos de proteção. Todos têm, eu acho, é obrigatório, né? Tem o encosto atrás da cabeça e também tem o cinto de segurança. E ainda tem outros equipamentos, né, pessoal? O airbag, para evitar da pessoa bater no painel, no vidro, no espelho, no espelho, não, no vidro do carro, na frente ou no painel, está apoiado na frente dos passageiros que estão na frente, tá? Que estão atrás, em geral, quando tem vários airbags, o airbag está apoiado atrás do banco do motorista e do carona, tá? Mas são todos equipamentos que usam os princípios aí da primeira lei de Newton. Da segunda lei, o que a gente percebe é que dá para fazer algumas contas aí para medir a aceleração que os veículos adquirem, tá? Então lembrem que tinha lá no MRUV situações onde o veículo estava andando a 40 por hora, chegou na sinaleira, reduziu sua velocidade em tantos segundos para uma velocidade zero. Então teve uma desaceleração. Com essa desaceleração, com essa aceleração que o veículo teve, dá para calcular qual é a força de retardo, a força que fez ele parar. Como é que calcula? A força é massa, a massa do veículo, mais os passageiros que estão dentro do veículo, vezes a aceleração que a gente calculou antes. Tá? Aplicações simples aí. Tá? O livro traz a decomposição de vetores na página 131. Tá? Então, os vetores estão na página 131. Tem uma decomposição de uma situação ali, uma força de 4 newtons e uma força de 3 newtons. Tá? Temos exercícios na página 133. Eu vou resolver os dois que a gente tem aí, exercícios resolvidos, tá? Página 133. Exercício resolvidos, página 133. O primeiro deles está numerado com o número 2. Diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg, então nós temos a massa 4 kg, tem velocidade 12 metros por segundo em uma superfície lisa e horizontal. A partir de certo instante, atua uma força constante de 2 newtons em sentido contrário à velocidade, retardando o movimento. Quanto tempo o corpo leva para parar? Tá? Então tem um corpo, vamos fazer o desenho que está no livro. O corpo está andando, uma velocidade aqui sobre uma superfície lisa, então sem atrito. Uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. A partir de um certo instante aparece uma força, sentido contrário ao movimento, uma força de 2 newton. Quer saber quanto tempo leva para parar? Então, da nossa equação, nós teríamos força resultante igual massa vezes aceleração resultante. Uma equação vetorial. Ah, mas aí vai ter problema, né, professor? E a aceleração vai estar para qual lado agora?
Como é que a gente vai resolver isso? Tá? Então aqui nós temos uma força de 2 newtons para a esquerda. Eu vou colocar um sinal de menos para ela. Tá? Porque é um vetor que está apontando em sentido contrário ao movimento. Menos 2 newtons igual a massa 4 quilogramas vezes a aceleração resultante. Vou deixar o vetorzinho aqui. Tá? Então a aceleração é menos 2 dividido por 4, o que dá menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sinal de menos, indicando que ela está no mesmo sentido da força. Tá? Menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Também dá para pensar que é uma força de frenagem, né, pessoal? Conforme a gente estudou lá no movimento retilíneo uniformemente variado, se é uma frenagem, a aceleração tem que ser negativa. Como é que eu vou achar o tempo? Para achar o tempo, a gente usa a equação horária das velocidades. V igual VO mais A vezes T. Então é para parar. Velocidade final é 0. Velocidade inicial é 12. Tá? No sistema internacional. Aceleração é 0,5. Passa o 0,5 para o outro lado. 0,5T igual 12. Então o T é 12 dividido por 0,5, que dá 24 segundos. O corpo leva 24 segundos para parar. Se tiverem dúvidas, tá, pessoal? Vocês me perguntem no WhatsApp, conforme eu comecei a falar na última aula. Nós vamos ter uma sequência de aulas assíncronas aí, porque na semana que vem a professora de História vai pegar a aula dela de volta. Tá? Então não tem aula de Física, só vai ter aula de História. Tá? E neste sábado ainda tem uma outra aula, que é uma aula assíncrona, para recuperar os sábados letivos do ano. Então eu vou deixar gravado uma aula lá para vocês também. Então vai ter essa aula assíncrona, a aula de sábado também assíncrona. Semana que vem não tem aula. Na outra semana é uma aula assíncrona. E aí vai ter a aula gravada novamente. A gente só vai se encontrar novamente lá no dia 29. Então se tiver dúvida de alguma coisa dessas aulas que eu estou apresentando, faz a pergunta no WhatsApp para não ficar as dúvidas. Porque vai ter que fazer uma avaliação uma hora dessas, né, pessoal? Tá? Então tentem esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Tá? O segundo exercício que tem aí, resolvido, na página 133, é o exercício de número 3. O exercício de número 3, que diz que um velejador de massa 60 kg sobe no seu barco de massa 100 kg. Então a massa total é a massa do velejador mais a massa do barco. Tá? 60 kg do velejador mais 100 kg do barco dá 160 kg. Uma vez que ele esteja em cima do barco, os dois vão andar como se fossem um ponto só, tá? Sem pensar na estrutura, no tamanho do barco, se ele é extenso, se ele tem um certo comprimento, tá? Vai pensar o centro do barco e o velejador está no centro, bem no meio do barco. Então esse ponto que representa os dois tem uma massa de 160 kg. Após percorrer 25 metros em movimento retilíneo uniformemente acelerado, então nós temos aqui o ΔS e 25 metros. Por causa da ação do vento, atinge a velocidade de 18 km por hora. A velocidade final. 18 km por hora
Para trabalhar no sistema internacional, já dividimos por 3,6. Vai dar 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Qual o valor da força resultante aplicada ao barco durante seu movimento acelerado? Aqui a gente vai precisar da aceleração, porque força é massa vezes aceleração. O que nós temos? Temos o deslocamento, ΔS 25 metros, temos a velocidade final, também temos a velocidade inicial. Vão partir do repouso os dois, né, pessoal? E a gente está preocupado com a aceleração. Então não está falando no tempo, quanto tempo levou para chegar a 18 km por hora. Tá? Então a gente vai usar a Torricelli. Então V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A ΔS. V final é 5 metros por segundo. VO é 0 mais 2 vezes o A vezes 25. Nós vamos achar a aceleração. Aqui fica 25. 2 vezes 25 é 50. 50 vezes o A. O A é 25 por 50. Que dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração positiva, né, pessoal? Por quê? Porque é um movimento acelerado. Está aumentando a velocidade do barco mais o velejador. Pede a força resultante. É o produto da massa pela aceleração. Então essa força resultante é a massa de 160 kg vezes 0,5 metros por segundo ao quadrado, o que dá uma força resultante de 80 newtons. 80 newtons. Se tivesse um desenho do barco dizendo para onde ele está se movimentando, a gente diria o sentido da força. Ela vai ser horizontal, porque a gente veleja no mar, claro, não pode ser exatamente horizontal, porque tem as ondas no mar, por exemplo, tem uma onda no lago e tal. Mas é de se imaginar que é um movimento horizontal sobre a superfície de um lago sem ondas, e a gente poderia pensar que está se movimentando para a direita. Então seria aqui horizontal para a direita. Mas tem que ter um desenho para saber qual é a direção, qual é o sentido da força. Tem alguns exercícios para resolver e a gente encerra a aula por aqui. Eu vou escolher o exercício de número 7, 8 e 9, página 133, tá? 7, 8 e 9 da página 133. Então, resolver. O 7 é escrever, na realidade, tá? É escrever. Resolver. O 7, o 8 e o 9. Página 133. Tá bem? Quaisquer dúvidas, vocês me perguntem. O exercício de número 10 que tem aí, tá, pessoal? Para quem assistiu o curso da professora Daiane, que tinha lá de reforço de matemática, tá? Tempo de matemática, já foi resolvido por mim em uma das aulas para falar da equação de Bhaskara, tá? Porque isso aqui leva a uma equação de segundo grau, e aí teria que encontrar as raízes dessa equação, e eu já resolvi lá para vocês. Tá bem? Então tenham um bom dia. Não esqueçam que sábado vai ter mais uma aula gravada. Se tiver dúvida, manda no WhatsApp, bate uma foto do que vocês estão fazendo, pergunta se está certo, se está errado, tá? Para a gente tentar fazer um tete a tete aí mais direto e tentar esclarecer essas dúvidas. Tá bem? Então até a próxima. Tchau, tchau.